Olá pessoal, o meu nome é Cristiano e juntamente com a Carla, Cristiane, Luciane e Patrícia formamos um grupo cujo tema é dissolução. Para entendermos a definição de dissolução, devemos entender primeiro o conceito de solubilidade, que é definido como a aptidão que um corpo ou matéria tem de se dissolver ou não em determinado tipo de líquido. Ela também é conhecida como coeficiente de solubilidade e definida como a habilidade que determinado soluto tem de se dissolver em um solvente. Por que certas substâncias se misturam a ponto de formar soluções? Então, trazemos uma regra geral que é a de semelhantes dissolve semelhantes, onde temos moléculas polares dissolvendo moléculas polares e moléculas apolares dissolvendo moléculas apolares. Nesse caso aqui, trago uma ilustração onde temos aqui uma molécula de H2O, água, formando uma ligação de hidrogênio com uma molécula de álcool. Observem que a carga do oxigênio da água vai atrair o hidrogênio da molécula de álcool, formando a ligação de hidrogênio. Nosso roteiro tem como objetivo apresentar aos alunos os conceitos básicos sobre uma das propriedades da água, a dissolução, e incentivar a investigação através de experimentos que demonstram o comportamento das substâncias em alguns processos biológicos. O público-alvo são alunos de primeira série do ensino médio. Conhecimentos prévios, membranas celulares e transportes através da membrana, e o tempo previsto são 4 aulas de 50 minutos. O que acontece quando misturamos água às substâncias? Talco, desinfetante, sal, açúcar e óleo de soja. Cada aluno deverá fazer o registro do que ele acha. Depois do registro das hipóteses, a turma iria se dividir em grupos de 3 a 5 integrantes e realizar a prática denominada compostos químicos. Nesse experimento, o aluno tentará dissolver diferentes substâncias em água líquida. Os materiais utilizados na prática são talco, desinfetante, sal, açúcar, óleo de soja, colher, copinho descartável para café, copos transparentes com cerca de 200 ml de água. Agora o aluno vai preencher essa tabela e comparar a sua hipótese inicial ao experimento realizado. Posteriormente, a exibição dos seguintes vídeos: dissolução do sal na água, disponível nesse endereço. E o segundo vídeo está disponível nesse endereço: dissolução da glicose. Trazemos a seguinte proposta. Com o auxílio do livro didático como apoio, os grupos irão responder as seguintes perguntas: qual a relação do experimento com a propriedade de solubilidade da água? Das substâncias misturadas, alguma não dissolveu? Por quê? O que faz a água ser considerada solvente universal? Propõe o critério que explique a dissolução de alguns componentes em outros e dê exemplos. No segundo dia, trazemos a prática do chuchu, uma prática muito fácil para o aluno visualizar o transporte de água que ocorre na membrana plasmática. Nesse caso, o transporte de água ocorrerá nas células vegetais do chuchu. O aluno iria utilizar sal de cozinha, água, 2 copos, chuchu cortado em rodelas, colher, caneta e fita adesiva. Procedimentos: primeiro, colocar a água na metade dos copos, saturar a água em um dos copos com sal de cozinha, etiquetar copos para identificação utilizando a fita e a caneta, colocar 2 rodelas de chuchu nos copos e separar mais 2 rodelas que utilizaríamos como controle, depois deixar em repouso durante meia hora. Depois dessa meia hora, o aluno iria observar que iria aumentar o volume do chuchu no meio hipotônico, iria reduzir o volume do chuchu em meio hipertônico, e o controle seria justamente para checagem
do que houve em meio hiper e hipotônico. Enquanto os alunos esperam o resultado da prática, aplica-se um estudo dirigido com as seguintes perguntas. Faça uma descrição do experimento que seu grupo está realizando. Baseado em seus conhecimentos sobre transporte através de membranas celulares, o que você espera que aconteça? Qual dos tipos de transporte através de membrana celular seu grupo acha que pode estar relacionado com esse experimento? Justifique. Mais uma proposta. Após finalizar o experimento 2, faça um breve comentário sobre os resultados do experimento do seu grupo. Leve em consideração os resultados obtidos por outros grupos da turma. Trazemos uma questão desafio. Pensando no transporte pela membrana celular, que observações podem ser realizadas através de uma célula animal fosse mergulhada em solução de diferentes concentrações de soluto, meios hipertônico, hipotônico e isotônico? Você espera as mesmas observações numa célula vegetal? Por quê? Propomos que os professores avaliem os alunos com base na avaliação formativa, que é aquela escala que a gente já utiliza nas salas de aula para medir o aprendizado dos alunos. Orientamos que essa escala leve em consideração as competências do tema e sua relação com os fenômenos biológicos em questão que estamos levantando nesse trabalho, né? Osmose e transporte de membrana, por exemplo. E ainda sugerimos que os professores considerem o nível de socialização dos alunos, ou seja, a contribuição que cada aluno deu na execução do experimento, por exemplo. Encerraremos a aula com o seguinte vídeo: solvente soluto afastando as moléculas, disponível nesse endereço. Depois, uma proposta de redação. Elabore um pequeno texto com seu grupo com as considerações sobre os experimentos realizados e os vídeos exibidos. Compare suas observações com os demais grupos dos colegas. Esse roteiro está disponível nesse endereço. Caso alguém tenha interesse, é só clicar.